Bem-vindos ao canal do Pinguim do Reddit. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para me ajudarem e não perderem os novos vídeos. Agora vamos à história. 6 meses após o meu divórcio, percebi que foi um grande erro. Se eu pudesse dar um conselho a alguém sobre o divórcio, seria para evitar fazê-lo em circunstâncias normais. Claro, se o seu relacionamento envolve abuso físico ou ameaças a você ou seus filhos, é uma situação diferente. Nesse caso, saia o mais rápido possível. No meu caso, não havia abuso. Ficamos juntos por 8 anos, o que foi bom, e temos 4 filhos com cerca de 5 anos. Recebi uma promoção no trabalho e comecei a acreditar que meu ex-marido estava me segurando, ou pelo menos me impedindo de alcançar mais sucesso e ter uma vida melhor. Embora nunca tivéssemos muito dinheiro com a minha promoção, eu agora ganhava mais do que ele. Comecei a trabalhar mais horas, enquanto as horas dele foram reduzidas, então ele passava mais tempo em casa. Eu realmente comecei a ressentir isso. Ele estava em casa e podia passar tempo com nossos filhos na maioria das noites. Quando eu chegava em casa, muitas vezes as crianças já estavam se preparando para dormir, ou até mesmo já estavam dormindo. Após alguns meses no meu novo emprego, ficou claro que as coisas não estavam indo bem em casa na minha ausência. Em algumas noites, quando eu chegava, a louça não estava lavada, as crianças não tinham jantado, ou havia outras coisas que eu podia usar para ficar com raiva dele. Na verdade, não importava o que fosse, eu ficava com raiva. Ele continuava dizendo que se esforçaria mais, mas também explicava que era difícil ficar em casa o tempo todo. Isso sempre me deixava muito brava. Nos 2 anos seguintes, as coisas continuaram piorando. Minhas horas de trabalho não diminuíram, e as dele eram intermitentes em tempo integral. Não havia um horário conveniente para ele trabalhar em período integral devido ao meu horário, mas também precisávamos do dinheiro. Sempre que ele dizia que faria horas extras, eu reclamava. Quanto menos horas ele trabalhava, mais eu reclamava que ele não estava trazendo dinheiro suficiente. Sempre que ele mencionava procurar outro emprego, eu dizia que ele precisava se virar. Eu sabia que estava o incomodando, então comecei a falar excessivamente e a reclamar de tudo que podia. Realmente comecei a me afastar dele e sabia que isso o estava machucando, mas não me importava. Quando ele tentava se esforçar para me fazer feliz, eu usava a mesma desculpa para justificar minhas ações. Comecei a conversar com outro cara no trabalho, inicialmente achando que ele era apenas um amigo. No entanto, essas conversas no trabalho se transformaram em trocas de mensagens no WhatsApp em casa, que evoluíram para o compartilhamento de fotos e vídeos, e finalmente, eu buscava passar tempo sozinha com ele. Eu sabia que estava errado, mas aquilo me fazia sentir tão viva, algo que meu marido não conseguia fazer há anos. Eu estava cansada de ser infeliz e justificava minhas ações como uma busca pela minha própria felicidade. O pior momento foi quando cheguei em casa em um horário razoável e encontrei meu marido tendo feito toda a limpeza da casa, preparado o jantar para a família e escolhido um filme para assistirmos juntos. Isso teria me deixado extremamente feliz há alguns anos, mas naquela noite, eu mal conseguia olhar para ele e fingir que estava bem. Fui para a cama e quando ele tentou ser atencioso trazendo comida, fiquei furiosa, o que só me fez sentir pior. Nos próximos 1 ou 2 meses após essa noite, não importava o que ele fizesse, estava errado aos meus olhos. A maioria dos dias eu o deixava tão perturbado com a forma como o tratava que apenas esperava que ele finalmente explodisse, o que acabou acontecendo. Depois das brigas, ele costumava pedir desculpas por qualquer coisa que eu alegasse que ele havia feito de errado. No entanto, eu nunca pedia desculpas e, na verdade, frequentemente encontrava maneiras de fazê-lo se sentir ainda pior. Eu estava convicta de que estava certa, e que ele estava errado, e isso era tudo que importava para mim. Mesmo quando ele descobriu meu relacionamento com o cara do trabalho, eu fingi que não me importei, embora estivesse despedaçada por dentro. Eu segurava as lágrimas e não deixava que ele visse isso. Ele estava sofrendo muito. E foi nesse momento que tomei a decisão de pedir o divórcio. Quase podia ouvir o coração dele se partindo dentro do peito. Ele tentou conversar, lutar e disse que poderíamos resolver isso juntos. No entanto, eu realmente não tinha interesse em consertar nosso casamento. Terminei as coisas com o outro cara, mas apenas porque sabia que poderia tê-lo de volta se quisesse. Eu podia ver que ele estava tentando e ocasionalmente me deixava saber,
mas na maior parte do tempo eu continuava sendo desagradável com ele, encontrando qualquer motivo para isso. Não tenho certeza do quanto mais o homem poderia ter feito para me fazer feliz, além de encontrar um emprego que pagasse o suficiente para que eu não precisasse trabalhar. Ele disse que estava procurando, mas procurar e encontrar são duas coisas diferentes. Foi nessa época que descobri esse grupo e alguns outros. Comecei a postar coisas sobre ele apenas do meu ponto de vista e recebi muitos comentários positivos. Não era apenas eu que sabia que não valia a pena manter meu ex-marido por perto. Toda a internet estava me dizendo o quão terrível ele era. Comecei a dizer coisas horríveis para ele e até mesmo a ignorá-lo completamente. Estava tão confiante em minha opinião e na de todos os outros que entrei em contato com um advogado e em algumas semanas pedi o divórcio. Continuei usando este site e alguns outros para validar meus sentimentos e me encorajar a seguir em frente. E finalmente tudo acabou. Correu muito bem, meu ex-marido não pedia muito além de não nos divorciarmos e tentar resolver tudo, embora eu não me importasse com isso. Ele estava destruído, mas eu estava livre. Eu podia fazer o que quisesse sem ter que sentir culpa ou responder a ninguém. Foi uma sensação incrível de liberdade, mas não durou muito. No primeiro mês depois que ele se mudou, perdi o dia da coleta de lixo 3 vezes. Havia um único prato limpo e a roupa suja ficava empilhada por tanto tempo que tive que começar a fazer o teste do cheiro para ver se podia ser usada novamente. Também comecei a negligenciar as crianças que estavam infelizes. Minha filha mais velha tinha visto algumas das mensagens do outro cara meses antes e sabia que meu ex-marido ainda queria tentar resolver as coisas. Não demorou muito para ela parar de falar comigo, exceto para dizer que queria ir para a casa dele. Os outros filhos também expressaram o desejo de morar com ele. Fiz o meu melhor para tentar fazê-los felizes, mas acabava apenas comprando brinquedos o tempo todo e isso não trazia felicidade verdadeira. Isso durou apenas alguns minutos, e eu também estava tendo muitos problemas no trabalho. Sendo sozinha, não conseguia dar conta de todas aquelas horas extras que eu esperava de mim mesma. Eventualmente desisti. Comecei a ligar para o meu ex-marido para cuidar das crianças. Ele sempre vinha assim que podia e sempre perguntava se eu precisava de alguma coisa. Quando chegava em casa, encontrava pratos e roupas limpas e às vezes até jantar. Ele nunca falava muito depois que eu chegava em casa, apenas dizia para ligar para ele se eu precisasse de alguma coisa e ia embora. Uma noite, ele tirou o lixo e o levou para fora porque era dia de coleta, e eu havia esquecido de novo. Ele sempre parecia triste quando era hora de ir embora. Finalmente, depois de alguns meses, meus amigos me convenceram a sair para um encontro. Era para jantar e ver um filme, e eu estava animada e esperançosa. No entanto, durante o jantar, comecei a sentir uma culpa avassaladora. Ficou tão ruim que acabei chorando no cinema. Uma semana e cerca de 1 milhão de lágrimas depois, eu estava no sofá de uma terapeuta. Contei a ela tudo o que havia acontecido desde a promoção que consegui no trabalho. Ela não concordou comigo nem com qualquer incentivo ao divórcio que eu havia recebido. Eu terminava em seu escritório 2 e às vezes 3 vezes por semana. Quanto mais eu falava para provar que estava certa, mais eu começava a ver o quão errada estava. Foi realmente de partir o coração. Não sei se já chorei tanto em toda a minha vida quanto no primeiro mês em seu consultório. Após gastar cerca de $2.000 em sessões de terapia, descobri que meu ex-marido tinha seus defeitos, mas descobri que os meus eram muito piores. Fiz tantas coisas horríveis e disse coisas horríveis que nem eu gostaria de estar comigo. No entanto, ele queria. Ainda me lembro dele na reunião com o advogado, pedindo por favor para não continuar com o divórcio. No entanto, eu continuei com isso. Mais tarde me vangloriei aqui de como foi ótimo, mas eu estava tão errada e agora posso ver isso. Algumas semanas atrás, saí com ele quando ele estava saindo de casa. Perguntei a ele sobre a possibilidade de voltarmos a ficar juntos. Quando ele olhou para mim, seus olhos estavam cheios de lágrimas e algumas escorreram por suas bochechas. Ele me disse que não sabia se conseguiria. Disse que a dor tinha sido demais por muito tempo e que voltarmos a ficar juntos poderia significar que eu simplesmente me virasse e fizesse tudo novamente com ele. Ele disse que sempre pensou que eu perceberia o quanto ele me amava e pararia, até ver eu assinar os papéis do divórcio e soltar um grande suspiro de alívio. Ele afirmou que mais do que qualquer outra coisa, isso afetou seu filho e que não tem certeza se pode confiar em mim novamente.
Não o culpo, eu destruí um homem que, olhando para trás, era um ótimo marido. Privou meus filhos de ter um pai excepcional em casa com eles e tirou os filhos dele e eu, que insisti no divórcio, esperando felicidade e uma vida de liberdade. Agora passo todo o meu tempo livre sentada em casa ou no sofá de um terapeuta. Por favor, não sigam o conselho de ninguém neste site ou em qualquer outro sobre como se divorciar. Se o seu casamento estiver enfrentando dificuldades, olhe primeiro para si mesmo e veja se pode fazer mudanças. Este é um conselho para homens e mulheres. O divórcio não é uma experiência divertida, e ver seu marido quebrado e seus filhos infelizes devido às suas ações é a experiência mais dolorosa que se pode imaginar. Desejo tudo de melhor a todos vocês e espero que deem uma segunda chance aos seus casamentos. Essa foi a história de hoje. Deixem a opinião de vocês nos comentários e também não esqueça do like para ajudar o Pinguim.